Olá, bem-vindo. Mais um vídeo, terceiro vídeo em sequência aqui. Demorou, mas voltei com tudo, voltei a fim de trabalho. Então, igual ao Muricy Ramalho. Aqui é trabalho, meu. Qual que é o vídeo de hoje? Lei Complementar 1080. Essa lei é bastante importante para esse nosso concurso de oficial administrativo. Vou ler um pedaço da lei aqui e responder duas questões no final, porque não achei mais. É assim, este tema, lei complementar aí, eu acho que cessaremos em 3 vídeos. Achei até um pouco extenso. Então esta é a primeira parte. Vamos lá. Lei complementar 1080, 17 de dezembro de 2008. Institui Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores das classes que especifica o governador do estado de São Paulo. Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar. E aí vamos à leitura da lei de fato. Capítulo 1. Disposição preliminar. Artigo 1º. Fica instituído, na forma desta lei complementar, Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários, aplicável aos servidores das Secretarias de Estado, da Procuradoria-Geral do Estado e das autarquias, titulares de cargos e ocupantes de funções, atividades, expressamente indicados nos anexos 1 e 2. Capítulo 2. Do Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 2º. O Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários, de que trata esta lei complementar, organiza as classes que o integram, tendo em vista a complexidade das atribuições, os graus diferenciados de formação, de responsabilidade e de experiência profissional requeridos, bem como as demais condições e requisitos específicos exigíveis para o seu exercício, compreendendo 1. A identificação, agregação e alteração de nomenclatura de cargos e funções, atividades e suas respectivas atribuições, na forma indicada nos anexos 1 a 3. 2. O estabelecimento de um sistema retribuitório que estrutura os vencimentos e salários de acordo com o nível de escolaridade e o grau de complexidade das atribuições, dos cargos e funções, atividades, por intermédio de 5 escalas de vencimentos, compostas de referências e graus ou de referências, na forma indicada nos anexos 5 a 7. 3. A instituição de perspectivas de mobilidade funcional mediante progressão e promoção. Artigo 3º. Para fins de aplicação deste Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários, considera-se: inciso 1, classe. Agora, muita atenção nessa parte aqui, pessoal. Vamos decorar isso. Classe. O conjunto de cargos e funções, atividades de mesma natureza e igual denominação. Referência. O símbolo indicativo do vencimento do cargo ou do salário da função, atividade. 3. Grau. Valor do vencimento ou salário dentro da referência. Padrão, conjunto de referência e grau. Vencimento, retribuição pecuniária fixada em lei, paga mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício. Salário, retribuição pecuniária fixada em lei, paga mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício da função atividade. Por último, remuneração, o valor correspondente ao vencimento ou salário acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus previstas em lei. Então esse artigo 3º aqui vamos dar depois uma atenção especial, tá? Seção 2 do ingresso. Artigo 4º. O ingresso nos cargos e funções, atividades constantes dos subanexos 2 e 3, dos anexos 1 e 2 desta lei complementar, far-se-á no padrão inicial da respectiva classe, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos,
obedecidos os seguintes requisitos mínimos. Para as classes de nível intermediário, certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente. Para as classes de nível universitário, diploma de graduação em curso de nível superior. Parágrafo 1º. Os editais fixarão os requisitos específicos de acordo com a área de atuação para cada concurso público. Parágrafo 2º. As atribuições básicas das classes de que trata este artigo são as fixadas no anexo 3 desta lei complementar. Artigo 5º. Os cargos em comissão e as funções atividades em confiança obedecerão aos requisitos mínimos de escolaridade e experiência profissional, fixados no anexo 4 desta lei complementar. Obviamente que estamos lidando aqui com teoria. Sabemos que na prática nem sempre acontece isso. Mas o que vai cair na prova é isso aqui. Não se preocupe com o que acontece na prática. Ah, conheço um fulano lá que trabalha em cargo de comissão. Eu acho que o cara mal sabe ler. Outra história. Então, vamos pôr isso na cabeça. Para a prova, tenhamos em mente que a pessoa é capacitada e tem os requisitos mínimos, uma escolaridade compatível para estar participando ali da equipe que compõe o departamento. Artigo 6º. Os cargos e funções. Artigo 6º. Os cargos e as funções, atividades de supervisão, chefia e encarregatura, indicados no subanexo 4 dos anexos 1 e 2, são providos ou preenchidas privativamente por servidores públicos estaduais, titulares de cargos efetivos ou ocupantes de funções, atividades de natureza permanente. Então, um supervisor, por exemplo, um supervisor de ensino, trabalha na ADE, o supervisor ele tem que ser concursado, ele tem que ter um cargo efetivo para ser um supervisor. Não vai conseguir ser um supervisor só por indicação. Ele será indicado, mas mesmo indicado, ele tem que ser um servidor público estadual titular de cargo efetivo. Parágrafo único. Executam-se do disposto no caput deste artigo os cargos de chefe de cerimonial e chefe de gabinete identificados no subanexo 4 do anexo 1 e os cargos e funções, atividades de chefe de gabinete de autarquia identificados no subanexo 4 do anexo 2 desta lei complementar. Agora, seção 3, extremamente importante. Preste muita atenção nessa seção 3. Quando você estiver estudando, você lê isso aqui, relê, trilê, e é isso aí. Tem que fixar. Seção 3 do estágio probatório. Artigo 7º. Nos 3 primeiros anos de efetivo exercício, nos cargos das classes a que se refere o artigo 4º desta lei complementar, que se caracteriza como estágio probatório, o servidor será submetido à avaliação especial de desempenho, verificando-se a sua aptidão e capacidade para o exercício das atribuições inerentes ao cargo que ocupa, por intermédio dos seguintes critérios. E aí, você decora esse artigo 7º principalmente, aliás, esses 5 aqui, ó. Inciso 1, assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade. Tanto o cargo oficial administrativo como o cargo de agente de organização escolar, o estágio probatório será em cima disso aqui, ó. A avaliação será em cima disso aí. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Parágrafo 1º. O período de estágio probatório será acompanhado por comissão especial de avaliação de desempenho constituída para este fim, em conjunto com o órgão setorial de recursos humanos e as chefias imediata e mediata, que deverão propiciar condições para a adaptação do servidor ao ambiente do trabalho, orientar o servidor no desempenho de suas atribuições, verificar o grau de adaptação ao cargo e a necessidade de submeter o servidor a programa de treinamento. Então a chefia imediata não pode
simplesmente exonerar o cara assim. A pessoa tem que ser orientada, tá aqui, ó. Tem que orientar o servidor no desempenho das suas atribuições, falar, ó, não tá legal e tudo mais. Diversos relatórios precisam ser feitos. Tem que dar condição de trabalho ao servidor, o ambiente de trabalho. E, se necessário, submeter o funcionário a programa de treinamento. Quando você vê aqui chefia imediata a chefia imediata, vamos pensar aqui numa escola. Está lá o secretário. A chefia imediata dele é o diretor escolar. E a imediata seria o vice-diretor. Uma informação um pouco inútil, mas é bom sempre saber essas curiosidades. Saber nunca é demais. Parágrafo 2º, a avaliação será promovida semestralmente pelo órgão setorial de recursos humanos, com base em critérios estabelecidos pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho. A cada 6 meses, então, tem um relatóriozinho sendo feito. Artigo 8º. Decorridos 30 meses do período de estágio probatório, o responsável pelo órgão setorial de recursos humanos encaminhará à Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, no prazo de 30 dias, relatório circunstanciado sobre a conduta e o desempenho profissional do servidor, com proposta fundamentada de confirmação do cargo ou exoneração. Então é lá para o final já, faltando 6 meses, o cidadão sair. Depois de 2 anos e meio, eles vão fazer esse relatório dizendo se fica ou não. Se for não, aí vai entrar com vários recursos. Vamos para frente, que é possível que nessa lei ainda fale disso. Parágrafo 1º. A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho poderá solicitar informações complementares para referendar a proposta de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 2º. No caso de ter sido proposta a exoneração, a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho abrirá prazo de 10 dias para o exercício do direito de defesa do interessado e decidirá pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Então terá aí sim um direito à resposta, sempre tem, ao recurso, aliás, e o prazo de 10 dias. 10 dias úteis não está falando, se cair na prova, 10 dias corridos. Parágrafo 3º. A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho encaminhará ao titular do órgão ou entidade para decisão final proposta de confirmação no cargo ou de exoneração do servidor. Parágrafo 4º. Os atos de confirmação no cargo ou de exoneração deverão ser publicados pela autoridade competente até o penúltimo dia do estágio probatório. Artigo 9º. Durante o período de estágio probatório, o servidor não poderá ser afastado ou licenciado do seu cargo, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 69, 72, 75 e 121, incisos 1 a 5, 7 e 8 da Lei 10.261, que seria o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, para participação em curso específico de formação e quando nomeado ou designado para o exercício de cargo em comissão ou função em confiança no âmbito do órgão ou entidade em que estiver lotado, na forma a ser regulamentada em decreto. Artigo 10. O servidor confirmado no cargo de provimento efetivo fará jus à progressão automática do grau A para o grau B, da respectiva referência da classe a que pertença, independentemente do limite estabelecido no artigo 23 dessa lei complementar. O que significa isso? Progressão automática do grau A para o grau B significa que o seu salário vai aumentar. Pouco, mas vai. Vamos lá à primeira questão de hoje. Em relação ao que dispõe a Lei Complementar número 1080, de 2008, no que se refere ao ingresso ao estágio probatório e à jornada de trabalho, vencimentos e vantagens pecuniárias, assinale a alternativa correta. E aí ele vem aqui com a letra A.
Para o ingresso nos cargos e funções, atividades para as classes de nível intermediário, o certificado de conclusão das 4 primeiras séries do ensino fundamental ou equivalente é um requisito básico, e aí isso está errado. O requisito básico não vai ser a conclusão da 4ª série do ensino fundamental. Na realidade, é mais do que isso. Está no artigo 4º, que diz: o ingresso nos cargos e funções atividades constantes dos subanexos 2 e 3 dos anexos 1 e 2 dessa lei complementar far-se-á no padrão inicial da respectiva classe, mediante concurso público de provas ou provas e títulos, obedecidos os seguintes requisitos mínimos, que é igual ao requisito básico que fala aqui. E o requisito mínimo é o que? Para as classes de nível intermediário, que é o que está falando na questão aqui, certificado de conclusão do ensino médio, ou equivalente, nada de fundamental. E o outro requisito para as classes de nível universitário, diploma de graduação em curso de nível superior. Letra B. Para os cargos em comissão e as funções, atividades em confiança, não se exige experiência profissional. Não há, na lei complementar, nenhuma parte falando disso. C. No período de estágio probatório, que se caracteriza em até os 2 primeiros anos de efetivo exercício, nos cargos ou funções, atividades, os servidores serão submetidos à avaliação especial de desempenho. E esses 2 primeiros anos aqui já é o equívoco. Isso está no artigo 7º. Lembra que eu falei para decorar o artigo 7º? Que diz o seguinte: nos 3 primeiros anos de efetivo exercício, nos cargos das classes a que se refere o artigo 4º desta lei complementar, que se caracteriza como estágio probatório, o servidor será submetido à avaliação especial de desempenho, verificando-se a sua aptidão e capacidade para o exercício das atribuições inerentes ao cargo que ocupa, por intermédio dos seguintes critérios: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Lembre-se sempre, estágio probatório, 3 anos. Você que é jovem deve estranhar. Poxa, por que as bancas caem sempre nessa tecla de querer achar que é 2 anos? Porque antigamente eram 2 anos. Aí mudou para 3. Esse tipo de questão aqui, essa alternativa, tenta pegar o candidato antigo, o candidato com mais experiência. Vamos dizer assim, tá bom? Letra D. Durante o período de estágio probatório, o servidor não poderá ser afastado ou licenciado do seu cargo, sendo uma das exceções quando nomeado para o exercício de cargo em comissão em órgão diverso da sua lotação de origem. Isso você vai encontrar no artigo 9º, em regra. Ele não poderá ser afastado, mas tem a exceção. O artigo 9º diz: durante o período de estágio probatório, o servidor não poderá ser afastado ou licenciado do seu cargo, exceto nas hipóteses previstas nos artigos 69, 72, 75 e 181, incisos 1 a 5, 7 e 8 da Lei 10.261, de 28 de outubro de 68, que é o Estatuto para participação em curso específico de formação e quando nomeado ou designado para o exercício de cargo em comissão, é o que está falando aqui, quando nomeado para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito do órgão ou entidade em que estiver lotado na forma a ser regulamentada em decreto. Essa alternativa é a correta. Você tem a letra E, uma outra pegadinha. Os cargos e funções de atividade serão exercidos em jornada comum de trabalho, caracterizada pela exigência da prestação de 45 horas semanais de trabalho, aqui onde está o equívoco. No vídeo eu não cheguei a falar desse artigo, mas é o artigo 11 que diz
Os cargos e funções e atividades abrangidos por esta lei complementar serão exercidos em jornada completa de trabalho, caracterizada pela exigência da prestação de 40 horas semanais de trabalho e não 45, como diz aqui, e letra D é a correta. Vamos para a última questão. No estágio probatório dos cargos das classes previstas na Lei Complementar 1080, o servidor será submetido à avaliação especial de desempenho, e aí tem as alternativas. Vale lembrar aqui que temos o artigo 7º como referência. Vou repetir mais uma vez. Nos 3 primeiros anos de efetivo exercício nos cargos das classes a que se refere o artigo 4 desta lei complementar, que se caracteriza como estágio probatório, o servidor será submetido à avaliação especial de desempenho, verificando-se a sua aptidão e capacidade para o exercício das atribuições inerentes ao cargo que ocupa, por intermédio dos seguintes critérios: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Letra A. Verifica a aptidão e a capacidade do servidor para o exercício das atribuições inerentes ao cargo superior àquele que ocupa. Já está errado, pois é inerente ao cargo que ocupa. B. Verifica a aptidão e a capacidade do servidor para o exercício das atribuições inerentes ao cargo que ocupa. Isso aqui está certinho. Por intermédio de critérios como, por exemplo, assiduidade, produtividade e disciplina. Essa questão é a mais certa por enquanto. Ele deu uns exemplos que fazem parte dos 5 critérios lá, que é assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Veremos então as outras. C. Verifica a aptidão e a capacidade do servidor para o exercício das atribuições de cargo ou função em comissão. Isso aqui não tem nada a ver, pois o cargo em comissão ou a função de confiança não tem estágio probatório. D. Avalia a possibilidade de passagem do servidor de um grau para outro imediatamente superior dentro de uma mesma referência da respectiva classe. Isso aqui tem a ver com promoção e progressão, não é estágio probatório, está fora isso aqui. Avalia a possibilidade de passagem do servidor da referência 1 para o 2, também não tem a ver com progressão ou promoção. Daí, letra B é a correta. Por hoje é só. É isso, pessoal. Espero já logo conseguir fazer a parte 2 para vocês. Dá um pouco de trabalho, mas vamos focar, vamos para cima aí. Pelo menos a parte específica temos que tirar uma nota boa. Vamos ver o que dá para fazer, tá bom? Te aguardo aí para o próximo vídeo. Te aguardo também no sábado, mais uma vez, fazendo propaganda aqui. Sábado vai ter live, resultado final do concurso público de agente de organização escolar. É isso, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! I wanna hold 'em like they do in Texas, please. Fold 'em, let 'em hit me, baby. Stay with me. Luck and intuition, play the cards with spades to start. And after she's been hooked up, play the one that's on her heart.